O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O youtuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele. De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele. London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Sub chavecando essa loira. Ele pede desculpas e pergunta se ela está braba. Ela responde que não, que ela está normal. Ele pergunta se ela vai para a academia e pergunta se pode malhar com ela. A garota responde que está bem sozinha e que não precisa de companhia e que ela tem namorado. Ele então pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar para ela. Mas a mulher pega na mão dele com o maior desinteresse. Em seguida, ele fala que é novo na área e está tentando sair com ela. E que se ela não pode agora, eles podem combinar para outra hora. Ela fala para ele olhar para ele e diz que ele parece um sem-teto. Ele fala que está com as roupas rasgadas, mas que isso está na moda. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles trocarem mensagens. Mas ela responde e pergunta se ele é surdo e fala que já disse que tem namorado. Na sequência, ela pega um teaser de dar choque e fala que se ele não for embora, vai sobrar para ele. O YouTube fica com medo e sai correndo e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que ela tá fazendo e vai atrás dele pedindo desculpas. O YouTube fala que está com medo e que não quer problemas. Ela fala que está mais calma agora e que eles podem conversar. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela.
Ele responde que sim, mas questiona sobre o namorado dela. E ela fala que não tem namorado e pede desculpas por ter mentido. O rapaz pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que queria tomar um café e conhecer o carro dele. Em seguida, o YouTube chama ela para entrar no carro com ele e ver o seu carro por dentro. Nessa hora, ele pergunta por que ela não deu moral para ele quando tentou falar com ela. E ela responde que foi por causa do jeito que ele abordou ela. Ele fala que ela inventou que tinha namorado só para não dar nenhuma chance para ele. E agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala que tá na cara que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é e pergunta qual o problema dele e chama ele de feio. O YouTube acha ruim e fala que está gravando para o YouTube que ela vai ficar famosa. A garota fica braba e começa a correr atrás dele. Ele então pede para ela se acalmar e fala que vai deletar o vídeo. E fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele vai indo pro lado do seu carro e fala que vai postar sim o vídeo e entra dentro do Corvette. A garota vai atrás dele, fica nervosa e xinga o YouTuber, mas no fim ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa bela jovem. Ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais e se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e a garota, muito simpática, passa o contato para ele. Ele fala que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer algumas amizades e pergunta se ela poderia ser sua amiga. A garota fala que sim, que não tem nada demais. Em seguida, ele se senta com ela e fala que ele é de Houston e ela fala que é de Dallas. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que faz só alguns dias. Em seguida, ele pergunta quais os melhores pratos de comida que servem aqui nos melhores restaurantes. Ela responde que gosta muito de frutos do mar. Naya fala que gosta muito de churrasco e que adora uma boa churrascaria. Na sequência, ele chama ela para conversarem dentro da sua Lamborghini. A garota topa e aceita o convite dele. E a impressão que a gente tem é que ela gostou de falar com ele e não está demonstrando ser uma interesseira. Então, ele abre a porta e entra com ela na Lamborghini. Dentro do carro, ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que ainda não conheceu um cara legal igual ele. Então o YouTube pergunta o que ela faz e ela responde que é modelo e também faz vídeos para o YouTube e deixa ele surpreso. Em seguida, depois de saírem do carro, ele fala que na verdade está gravando um vídeo para o YouTube para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele diz que gostou dela e ela passou no seu teste e chama ela para dar uma volta na sua Lamborghini. Ela topa e entra no carro com ele. E ele acelera a Lamborghini e temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta.
Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro, e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o Nye abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio.
Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai, e a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa, e ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa, e dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos com Nate abordando essa loira. Ele pergunta se ela tá bem e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Tina. Ela então responde que não tem tempo agora porque está indo pegar o seu Uber. Ele pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele tenta pegar na mão dela para se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Então Nate se despede e vai na direção da Lamborghini, mas não demora muito para ela ir atrás dele quando vê que ele tem uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é dele. Nate então confirma que sim e ela pede para ele pegar o número dela. Nate então pega o telefone e passa para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pede para ela cancelar o seu Uber, e a garota fala que vai desmarcar o Uber dela. Ele pergunta de onde ela é, e ela responde para ele que ela é de Miami. Ele também elogia ela e fala que gostou das roupas dela. Na sequência, Nate fala que está tentando comer em um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar. Ela fala para ele que tem um restaurante ali perto e é muito bom, e fala os pratos que servem no restaurante. Nate pergunta se ela já comeu no Trinity e fala que lá tem comida jamaicana e que ele gosta muito de lá. Papo vai, papo vem, e o Nate pergunta se ela tem namorado.
E ela responde que não, que ela tá solteira. Mas o Nate questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Ela responde que mentiu e pede desculpas, mas que ela está solteira. Ele pergunta por que ela falou mentira. E ela responde que estava com pressa para pegar o seu Uber. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar com ele na Lamborghini. E ela não perde tempo e entra com ele no carro, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Nessa hora, ele questiona por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela no início. E ela responde que não queria perder o seu Uber e achou que ele não fazia o tipo dela. Nate então pergunta se ele realmente não faz o tipo dela. E ela responde que ele é muito bonito e que faz o seu tipo sim, porque gostou do estilo dele. Nate fala que está confuso porque foi só ela ver o seu carro que ela veio correndo falar com ele. Ele fala que não sai com interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça. Até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto.
Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora. E ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade.
que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem, e ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho, e ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito, e a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha, e ela confirma para ele que sim. O rapaz então pergunta como ela está indo sair sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido, e diz que para ela é bem normal, e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate.
Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda. E ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos. E ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente. Mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio.
Nair fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele está logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Nair pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone, e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se tá tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King. O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia. A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele. Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King.
A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala que ela nunca andou em uma Lamborghini. Damon então fala que ela tinha sido bem rude com ele ali na calçada. A garota diz que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. O Damon pergunta se foi por causa disso, e ela fala que sim e se desculpa com ele e pede uma segunda chance. O Damon então aceita e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela então aceita sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, em seguida, após entrar também, o Damon pede a moça para contar um pouco sobre ela. A moça fala que é de Houston e que ela está morando nessa cidade. O rapaz entende tudo e pergunta o que ela estava indo fazer. A mulher fala que iria encontrar com algumas amigas e comer alguma coisa. Damon então pergunta o que fez ela voltar, pois ela parecia estar com muita pressa. A garota fala que Damon é o dono do Burger King e ela está precisando de novas roupas. Damon pergunta se ela só pretende usá-lo. E ela diz para ele não olhar por esse lado. O YouTube já corta o papo com ela e pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça então começa a achar ruim com Damon e desce do carro, mas no fim acabou tomando um fora do Damon. Começamos o vídeo com Nate abordando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. O rapaz então fala que adorou o cabelo dela e pergunta o nome dela, e a moça fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não está afim agora no momento. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando algo para fazer e pergunta se ela não poderia mostrar a cidade para ele. A garota fala que não pode e já tem compromisso e continua andando. Ele pergunta se ela poderia pelo menos passar o seu número, mas ela nem responde e sai andando. Nate então aceita o não da moça e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. É nessa hora que a mágica acontece e a mulher volta correndo quando vê que o rapaz está em uma super máquina. Ela pede para o rapaz abaixar o vidro e ele pergunta o que ela precisa. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. O Nate então fala que agora há pouco ela não queria passar e não estava nada afim. Ela diz para Nate que ele era um estranho e não se sentiu confortável em passar o seu número. O Nate pergunta para ela se era apenas isso, e ela diz que sim e pede desculpas. O YouTube então pergunta se ela quer o seu número, e ele responde que sim, que é claro. O Nate então passa o seu celular para a moça e pede para ela colocar o seu número. Ela coloca. Nate pergunta o que ela planejou para o resto do dia, e ela diz que não planejou nada e pergunta o mesmo para o Nate. Ele diz que estava querendo conhecer a cidade. Ela entende e fala que se precisar de um guia, ela está disponível agora. O rapaz pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A mulher então fala que estava prestes a ir fazer compras, pegar algumas peças novas para ir a uma festa mais tarde. O Nate então diz que ela bem que poderia convidá-lo, e ela fala que a festa é de uma amiga e teria que olhar com ela. O rapaz então fala que não precisa e diz que foi bom conhecê-la e diz que já está indo embora. A moça pergunta se ele não gostaria de dar uma volta com ela. O Nate então fala que sim, mas que ela já tem compromisso. Em seguida, a mulher fala que não teria problema ela se atrasar. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar em seu glorioso carro. A garota então, sem pensar duas vezes, já entra no carro achando que vai se dar bem. Após ela entrar, o Nate pergunta aonde eles poderiam ir. Ela responde que conhece ótimas lojas e restaurantes chiques e fala que para eles começarem a se conhecer, o Nate poderia comprar algumas roupas para ela. Nate pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem sabe o nome dela ainda. E a moça diz que é por isso mesmo, para eles começarem a se conhecer melhor e Nate poder presenteá-la. Ele fala que ele não irá fazer isso e que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelos bens materiais. A garota não aceita e diz que eles poderiam se conhecer caso Nate faça suas vontades.
O Nate fala que não irá fazer nada disso. Ela então fala que ela não tem mais motivos para ficar ali com ele e diz que seu carro deve ser alugado. O Nate então fala para ela descer do carro, que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A mulher então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nair abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela. Ela fala que se chama Camille. London diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta aonde tem um lugar para comer e fala que ele é novo na cidade e não conhece nada. Ela responde que logo ali depois da esquina tem uma lanchonete. London a convida para ir com ele para que eles possam bater um papo. Mas a garota fala que não pode e que ela tem um compromisso agora. London então pede o seu número de telefone, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ele. E ela responde que não, mas que ela não está muito interessada. Ele pergunta o porquê, e ela responde que tem uma garota e que no momento não está se envolvendo com homens. London pergunta se ela gosta dos dois lados, e ela responde que sim e que precisa ir agora. London responde que também gosta e que ela e sua parceira poderiam se dar muito bem. Porém, ela recusa e ele deseja um bom dia e vai na direção do seu carro de luxo.
Quando ela vê o carro de London, ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. E ele fala que sim e pergunta por que ela voltou se ela já tem um compromisso. E ela fala que sua parceira também gosta de se envolver com homens e que não seria problema se os três ficassem juntos. Porém, o youtuber fala que ele queria ficar só com ela e pergunta se ela deixaria sua garota para ficar só com ele. Ela responde que sim e que pode ser conversado e combinado. London a convida para entrar no carro para que eles possam conversar mais à vontade. E ela aceita e fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, o London fala que é melhor eles entrarem no carro agora e chama ela para dar uma volta. Ela entra imediatamente, mostrando muito interesse. Lá dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele fala que quer ficar muito com ela, mas que ela teria que escolher. A garota fala que isso não seria um problema e que vai terminar com sua namorada para ficar com ele. Ela então liga para sua namorada e fala que está tudo acabado entre elas e que ela encontrou um cara ideal. Está dentro da sua Lamborghini com ele e diz que o carro dele é muito luxuoso. O London, sem acreditar, pergunta qual o problema que passa na cabeça dela. Ela, sem entender, o questiona dizendo que escolheu ficar com ele. Mas então o London fala que ela foi a mais interesseira de todos os tempos e que tudo não passou de um teste e que ela agiu de forma muito interesseira. Ele manda ela descer do carro e fala que agora ela vai ficar sozinha. A garota vai embora e dessa vez ela levou a pior. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo London.